vossa opinião sobre ainda ser perguntado o que é que a pessoa que foi abusada, o que é que estava a vestir, que é um tema super sensível e a vítima é mais julgada que o agressor, o que é ridículo. Estas perguntas ajudam sempre a acentuar sentimentos de vergonha, de culpa, que invariavelmente todas as vítimas já sentem e que já não deveriam sentir. Nós temos aqui, historicamente, uma desconfiança que recai sobre as vítimas e uma desculpabilização muito estrutural dos agressores. Das mulheres que foram violadas, mais de 80% vivem com o agressor. Portanto, o que é que ela andava vestida? Nada desculpabiliza um agressor, nunca. Mas é horrível quando isso acontece em pares, não é? Em pessoas aqui. Mas é ainda mais grave e é muito importante nós lutarmos contra isto quando isto acontece na própria justiça, como aconteceu há uns anos aqui no Porto, de uma juíza que uma rapariga foi violada por 2 rapazes e estava inconsciente e ela disse que não havia crime porque ela estava inconsciente. E temos sempre que lembrar isto, só há um culpado nas situações de violência sexual, que é o agressor. Não há absolutamente mais ninguém que seja culpado daquela situação. Isso. Eu nunca tive Instagram, TikTok e esse tipo de coisas e isso não me ajudou muito a fazer amigos quando eles falaram sobre coisas que viram nas redes sociais e eu nunca via nada disso. Pronto, como isto era sobre desigualdade, achei que faria sentido perguntar uma coisa destas. Okay. Isso é info excluído, não é? No fundo. Depois acabaste por criar redes sociais? Não cedeste a essa coisa. Não isso que estás a falar. Não é? Portanto, quando alguém fala de um meme ou de um Reels ou de uma coisa qualquer, tu sentes tipo... Portanto, tu sentiste info excluído nesse sentido. E não cedeste a essa pressão de criares a conta. Certo? Sim. Boa. No teu caso, é que tu não teres também foi um problema porque acabavas por ser excluído pelos teus porque amigos. antes dava muito com pessoas que supostamente eram populares na escola por causa das redes sociais e eu nunca tive nada disso e diziam-me que ela era muito famosa e eu, quem é? Quem é aquela? Porque é que estão a fazer ali fila e a pedir mais 5? Mas nós na escola, olha, no meu tempo não havia redes sociais e havia os populares e os menos populares e os alternativos, que era normalmente onde eu estava. Eu levava também... É engraçado pensar nisso, que é, de repente, é como se as redes sociais tornassem quase a escola numa dimensão muito maior, não é? E ainda te vou dar os parabéns por não ter cedido, seja por que razão for, mas não cedeste. Portanto, estamos aqui, e não estou a dizer que está a acontecer, mas sofreste bullying, tu disseste isso. Não, não sofreste bullying por isso, pois não. Desculpa, como é que te chamas? João, sofreste bullying por causa disso? não só, mas também. Há estas de várias dimensões, que é o ser excluído. Temos aqui muitas dimensões. Eu acho meio culto não teres, por isso é que para mim era impossível alguém fazer pouco disso. Olha, e nunca te vai dar, não há stress nenhum. Okay? Não ligues, podes não ligar, não é isso. Faz-me lembrar um bocadinho aquela questão da praxe. Agora tenho amigos. É isso. Agora estou bem. Está bem? Existe uma crença nas faculdades, por exemplo... Uns 10 anos. Parabéns, 10 anos, mas cheguei lá. Mas se calhar vais perceber uma coisa que tem acontecido muito este fenómeno. São amigos mesmo. E não são pessoas que te seguem e que depois deixam de falar contigo e que te criticam. E isto é que é importante. Mais vale ter amigos reais do que ter amigos entre aspas. Isso. Ou amigos bem. falsos. Olha, um aplauso também para esta conclusão. Boa. É isso, é verdade. Tens aí amigos. E acho que nos leva aqui um bocadinho Mais a vale pensar ter que é... amigos reais do que ter muitos seguidores. É por aí. É É isso. por aí. E é importante verdade. viver fora das redes. Há um mundo cá fora. Eu já vi pessoas a dizer que se não postas sobre mim é porque não me amas. E acho isso estúpido, pronto. Mas percebes ao mesmo tempo o quão estranho é que é quando alguém também não te posta de todo? Claramente a Carolina já disse isto a alguém. É meio de género. Eu tive uma relação muito tóxica durante muitos anos com um mentiroso compulsivo, com um narcisista grave. Somos muito amigos hoje em dia e havia muito essa cena, mas há os dois lados, que é tu tens que publicar nas tuas redes sociais o que tu quiseres. Eu tinha uma pergunta sobre mais, mesmo da parte da saúde, que vocês falaram mais sobre ginecologia, e eu falo pelo menos por mim, porque eu faço parte da comunidade LGBT, e pelo menos eu, quando fui à ginecologista pela primeira vez, que foi mais por causa da pílula, e eu não senti, pelo menos da parte da médica,
alguma abertura sobre isso, porque a médica perguntou se eu já tinha tido relações e a minha mãe disse, ela namora com uma rapariga. Mas eu E a não... médica ficou como? A minha médica não falou nada, ela simplesmente só tipo, disse, ok, e depois continuou a fazer perguntas e não sei se isso é frequente. Não sei se não sabes se ela adaptou. Sim, Se vocês se sentirem bem, parte de vocês. Porque quem ficou desconfortável foi ele ou ela, não é? E isto é importante e eu vejo isso muitas vezes lá no centro de saúde. São os médicos a pedirem-me formação. Isto está acontecendo nas camadas médicas mais jovens e a verdade é que isto tem sido uma necessidade, porque os médicos não aprendem isto na faculdade. Aprendem homem, mulher. O boletim exato. azul, o boletim cor-de-rosa. Não é? E depois passou a ser amarelo e afinal não outra vez. Não é? Exato. Portanto, o que eles aprendem é isto. Não interpretem mal. E isto é importante também dizer. Muitas vezes há pequenas frases que são ditas. Eu trabalho muito isto com os meus utentes. Em que acaba por ser normativo e dizer ele, ela. E isto não deve ser visto como algo ofensivo. Então não fiquem também desconfortáveis. Porque muitas vezes não é com malícia. Meu pai, com a minha idade, ele, engravidou uma mulher e ele abandonou o filho dele com 3 anos de idade lá no Brasil. Eu tenho mais 3 irmãos aqui e quando minha mãe decidiu vir para cá, minha mãe passou um ano aqui sozinha, eu vim com o meu pai e com os meus irmãos e aqui minha mãe decidiu pedir o divórcio, porque ela descobria diversas traições da parte do meu pai e depois... Quando eles realmente se divorciaram, eu e os meus irmãos praticamente fomos abandonados. E até hoje eu não tenho convívio com meu pai. E minha mãe sofre o julgamento todo das pessoas, familiares, amigos que eles tinham no Brasil. E até hoje meu pai não recebeu nenhum tipo de julgamento, nem do filho que ele deixou no Brasil, que hoje tem 20 e poucos anos, e eu nunca ouvi falar dele direito. Ainda hoje, continuo ouvindo da minha mãe os julgamentos que ela recebe de familiares, inclusive da família dela, que apoiam o meu pai, que perguntam por que ela realmente decidiu se separar dele. Obrigado pela exposição também. E isto leva-nos aqui a 2 dimensões. Primeiro, uma clara desigualdade. Um exemplo claro de desigualdade. Julgamentos morais. De morais. E depois temos a questão, possivelmente, da cultura. Há aqui um estigma muito grande, quer em termos do homem, quer em termos do Brasil, não é? E isto tem que ser bem trabalhado também e desmistificado. E de certeza que se explorássemos ali com aquela jovem, ela deve ter muitas mais histórias de discriminação, até de género, de cultura e de muitas outras coisas que se falam. Portanto, aqui temos 2 paradigmas. Temos um homem que a mulher é que o deixou, quando na verdade havia aqui traições e etc. Portanto, a mulher tem tudo o que é válido para sair. Àquela crença de que a mulher tem de aguentar tudo pelo bem da família. E ainda há muita gente que aguenta. Constituição da República Portuguesa. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão à ascendência, ao sexo, à raça, à língua, ao território de origem, à religião, às convicções políticas ou ideológicas, à instrução, situação económica, condição social, orientação sexual. Mantenham isto aqui para o caso de apanharem algum palerma que vos queira chatear a cabeça. Filipe, feita essa belíssima sugestão. Última mensagem que queiras deixar a esta audiência. Não deixem de pedir ajuda quando sentirem que estes sinais e estes sintomas aparecem. Tá bem? Não deixem chegar ao headline. Se vocês tiverem amigos a passar por algo assim, façam com que ele... Não contem vocês, mas façam com que ele peça ajuda. Se há aqui alguma questão de foro emocional, psicológico ou comportamental que vos está a magoar, a perturbar, peçam ajuda antes que seja tarde demais. Está bem?